Hoje iremos apresentar o trabalho da disciplina de Antropologia Jurídica, ministrado pela professora Natália. O tema é Fronteiras da Antropologia Jurídica, Multiculturalismo Jurídico e Conflitos Civilizacionais Contemporâneos. Somos o grupo 4 e o nosso subgrupo é composto por Ana Laura Nobre, Caroline Letícia, Graziele Pereira, Jesuélia dos Santos, Mariana Álvares, Thaisa Flamini. Primeiro período de Direito, turma D. Os principais tópicos da apresentação é conceitos e características, pluralismo e o processo histórico, consequências e conflitos, crítica e conclusão do grupo. Conceito e características. Conceito. O multiculturalismo jurídico nos remete às diversas culturas e normas presentes em uma sociedade. O multiculturalismo é entendido como a construção de um espaço, com vários valores culturais de diferentes grupos, em que todos os direitos, do maior ao menor grupo, devem ser respeitados para a convivência pacífica entre os indivíduos. De acordo com Alckmin, 1994, a compreensão filosófica do pluralismo reconhece que a vida humana é constituída por seres, objetos, valores, interesses e aspirações marcadas pela essência da diversidade. Além disso, conforme o antropólogo Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, o pluralismo jurídico pode ser definido como a coexistência dos sistemas jurídicos oficiais e dos não estatais. O pluralismo jurídico é a multiplicidade de manifestações ou práticas normativas no mesmo espaço social e político, que são interligadas tanto por conflitos como por consensos. Assim sendo, o renomado estudioso de sociologia política Boaventura Souza Santos define o pluralismo jurídico como a convivência de diversos universos jurídicos que se encontram inseridos nos hábitos, consciências e contextos sociais dos indivíduos. Ao contrário do que se tende a pensar, o pluralismo jurídico não é um fenômeno recente, uma vez que ele se faz presente durante alguns períodos anteriores à história ocidental. Por estar fortemente entrelaçado à valorização da comunidade, o pluralismo jurídico foi marcante durante a Idade Média. Isto porque o imaginário medieval valorizava a comunidade em que os indivíduos estavam inseridos e desvalorizava o indivíduo isolado. Dessa maneira, Tomás de Aquino, importante filósofo, afirma: a ordem das coisas implica o bem do universo. Nenhuma parte é perfeita se está separada do seu todo. Características. O pluralismo jurídico é caracterizado pela possibilidade da existência de diversos ordenamentos em um mesmo espaço temporal e geográfico, sendo que em um pertence ao Estado e os outros não, o que prova não ser qualquer direito criado que seja autêntico, comprometido como justo, com a ética e o bem comum dos indivíduos. O multiculturalismo possui uma perspectiva descentralizadora e antidomáctica, no qual os critérios ético-políticos sociológicos se sobressaem em relação aos fundamentos técnicos formais positivistas. Além do mais, o multiculturalismo pode ser abordado de maneira relativista e de forma universalista. A abordagem relativista quando não se estabelecem critérios mínimos para o diálogo entre culturas. Isto é, tudo é aceito e tudo é correto. O julgamento interno é mais importante do que o julgamento externo. Nessa concepção do multiculturalismo, não se pode falar em direitos humanos, por exemplo, pois cada cultura é livre para estabelecer seus próprios valores e direitos. Por isso, não existe a possibilidade de proteção internacional dos direitos humanos nessa visão. O multiculturalismo também pode ser universalista, ou seja, permitir a propagação e convívio de diferentes ideias, desde que esteja estabelecido um denominador mínimo que seja comum entre as partes, como os valores universais. Desse modo, no universalismo, o julgamento externo sobrepõe-se ao interno. Pluralismo no Império Romano. O direito romano compreende não só a ordem jurídica que teve lugar ao longo da história de Roma, mas também as ideias e experiências surgidas desde o momento da fundação da cidade até a desagregação do império após a morte de Justiniano. O direito romano é o nome que se dá ao conjunto de princípios, preceitos e leis utilizados na antiguidade pela sociedade de Roma e seus domínios. A constatação do pluralismo no Império Romano é possível por dois fatores. O primeiro fator consiste no fato de que os romanos não impuseram total e rigidamente seus direitos sobre as populações conquistadas, permitindo assim uma certa liberdade para que as jurisdições locais estrangeiras continuassem a aplicar seu direito autoctone, direito natural. O ius gentium foi uma forma de demonstrar a diversidade jurídica dos romanos, hoje seria o direito internacional. Além disso, ele mostrava uma preocupação conciliadora que existia para resolver a existência de uma pluralidade de sistemas jurídicos no Império Romano.
O segundo fator que constata o pluralismo jurídico no Império Romano é que os romanos já conheciam e utilizavam fontes jurídicas não estatais, como o direito consuetudinário dos juristas, que seria a primeira espécie de conhecimento e manifestação da existência de normas para o comportamento em sociedade. Com a decadência do Império Romano no Ocidente e com a fixação política dos povos nórdicos na Europa, solidificou-se a ideia de que cada indivíduo aplicaria o direito de seu povo e de sua comunidade local, sendo então a personalidade das leis, que estabelece a representação das diferentes ordens sociais que corresponde a uma natural pluralidade jurídica. Processo histórico. Ao contrário da sociedade moderna, que almeja interesses particulares, o direito medieval foi marcado por uma valorização dos fenômenos coletivos. No entanto, com o advento da indústria e do comércio, esse pluralismo feudal deixa de existir, pois para representar os interesses burgueses, ocorreu uma unificação da lei, do poder e do direito. Essas mudanças caracterizaram o Estado e o direito atual, marcados pelo monismo jurídico. Assim sendo, segundo Espanha, o direito do Estado era todo o direito, ou pelo menos dispunha de forma absoluta sobre o que era direito. Isso porque o Estado era tido como sendo a única entidade com legitimidade para dizer o direito. Além disso, é de extrema relevância frisar que a classe burguesa passa a ter tanta influência na produção das normas que o Código Penal brasileiro estabelece penas mais severas para os que agem contra a propriedade privada do que para aqueles que atentam contra a vida. Pluralismo no Brasil. Pluralismo no contexto brasileiro. No decorrer dos séculos XVII e XVIII, observa-se uma tradição comunitária muito real de pluralismo jurídico estabelecido nos antigos quilombos de escravos negros e em algumas reduções ou comunidades missionárias. Além do mais, compreende-se também um pluralismo jurídico no Brasil no século XIX, na qual o Estado monárquico desfrutava de um certo pluralismo elitista e conservador no âmbito social e jurídico. Contudo, durante o século XX, com o surgimento de uma cultura fortemente ligada ao positivismo republicano, tem-se o estabelecimento do monismo estatal e do centralismo legal, em detrimento do rico legado de práticas de teor pluralista que estiveram presentes durante vários séculos no Brasil. O pluralismo jurídico como resposta ao monismo jurídico. O pluralismo jurídico surge como uma forma de denúncia ao direito estatal, uma vez que este é inalcançável para as pessoas que se encontram às margens da sociedade. Portanto, o pluralismo se torna uma alternativa emancipatória para certos grupos minoritários, que não recebem proteção nem reconhecimento do direito positivo. Ou seja, por meio do pluralismo, as necessidades das classes esquecidas pelo monismo jurídico ganham voz. A tradição do pluralismo jurídico foi retomada em 1973 por Boaventura de Souza Santos. Ele estudou uma comunidade presente no Rio de Janeiro, que desenvolveu formas de resolver conflitos sem se utilizar do direito oficial, uma vez que os moradores dessa comunidade eram considerados ilegais e, por isso, não conseguiam os subsídios do Estado para resolverem seus problemas internos. Santos atribuiu a essa comunidade o nome de Passárgada, e por causa disso, o direito considerado não oficial passou a ser denominado como direito de Passárgada. Esse direito era reconhecido pela comunidade como um todo, já que ele possuía uma linguagem mais próxima da realidade dos integrantes de Passárgada e apresentava um espaço retórico mais amplo do que os do direito estatal, como pontua Santos em sua obra O Direito dos Oprimidos. Bom, diante do panorama trazido pela Ana anteriormente, o pluralismo jurídico e cultural são instrumentos imprescindíveis para dar voz e maximizar os direitos de grupos minoritários e vulneráveis, que frequentemente são excluídos e colocados às margens de uma sociedade pelo direito positivo. Então eu trago aqui dois exemplos que ilustram muito bem os resultados dessa luta, dois importantes avanços trazidos para as mulheres e para a população LGBTQIA+. Bom, na primeira notícia, a manchete relata o aniversário de 3 anos de uma importante lei que foi criada para punir agentes que cometam a importunação sexual. A legislação trouxe como principal mudança a prisão de até 5 anos para quem cometer ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência. A necessidade de transformar a importunação sexual em crime e não mais ser tratada como contravenção foi amplamente discutida no ano de 2017, após um homem ejacular em uma mulher num ônibus de São Paulo. Bom, já a segunda notícia traz a equiparação da homofobia ao crime de racismo, crime que ainda não havia tipificação penal, mas que agora traz um certo alento, mesmo que isso não represente o fim desse crime para esse grupo.
que durante muito tempo e até hoje continua sendo excluído, sofrendo de grandes preconceitos e muito mais do que isso, sendo morto de forma exponencial e brutal por pessoas que simplesmente não entendem e não respeitam a diversidade de gênero e de orientação sexual. Consequências. O pluralismo clássico da modernidade nasceu por causa do embate do poder absoluto soberano e da negação radical de toda e qualquer forma de arbítrio ou monopólio estatal. O infanticídio indígena. É comum refletir sobre a miscigenação presente no território brasileiro. E, por óbvio, em um país com dimensões continentais como o Brasil, certamente há espaço para a coabitação de etnias e culturas distintas. Nesse sentido, destacam-se os povos indígenas, que, nativos por excelência, ainda guardam resquícios de sua rica cultura milenar e características singulares. Os indígenas constituem uma parte da pluralidade étnica que compõe o povo brasileiro, e assim como os homens brancos, são dotados de tradições que representam seus valores e visões de mundo. A construção da cultura e o uso de normas costumeiras em muito se firmam nessa diversidade, e ao mesmo tempo singularidade de forma de pensar, agir e tratar as questões que surgem cotidianamente. Há certos hábitos e costumes, porém, que não se mostram adequados ou justificáveis frente à universalização dos direitos humanos. Nesses termos, tem-se o infanticídio indígena, cuja prática ainda se mantém viva e pode ser constatada no âmbito de algumas etnias indígenas que habitam no território nacional. No viés antropológico, é necessário salientar que a cultura não é inerte ou imutável. Portanto, o próprio sujeito, pela noção de si, contribui para a transformação de seu meio e reestruturação dos elementos que auxiliaram na composição de sua identidade, sem, no entanto, perder os traços que foram relevantes à sua formação como humano. O termo infanticídio indígena é utilizado para classificar o homicídio de crianças indígenas, devido a critérios culturais, apresentando-se como a prática adotada por algumas das etnias isoladas que habitam o território brasileiro, onde se retira a vida de uma criança indígena, não se tratando de nascituro apenas, mas também de criança de qualquer idade, que por algum motivo pode prejudicar a preservação da cultura ou oferecer riscos à tribo. Salienta-se que, pela complexidade do tema, dados oficiais são quase inexistentes. Ainda, devido à precariedade dos ambientes indígenas, notadamente quanto aos elementos básicos de saúde pública, muitas das mortes são encobertas em informações que apontam desnutrição e em outras causas indefinidas. Cada etnia tem enraizada em seu seio uma forma de identificação da realidade, e embora haja certo padrão para as causas justificantes do infanticídio indígena, nem sempre os motivos apresentam a mesma dimensão em uma tribo e outra. Os casos não só ilustram a temática, como também geram um indesejado desconforto, haja vista que, apesar de não divulgada na proporção necessária, é uma realidade. Além disso, especificadamente quanto ao infanticídio indígena, não foi identificada a legislação vigente aplicável. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 1057, de 2007, conhecida por Lei Moadi, que dispõe sobre o combate à prática do infanticídio e a proteção dos direitos fundamentais das crianças indígenas. O projeto destaca, inicialmente, o respeito e promoção às práticas tradicionais indígenas, quando em consonância com os direitos fundamentais firmados pela Constituição Federal, assim como com os tratados e convenções internacionais que o Estado brasileiro seja signatário. Após exemplificar as práticas consideradas lesivas, estabelece como dever de todos a garantia dos direitos às crianças, adolescentes, mulheres, deficientes e idosos indígenas, por todos os meios disponíveis, sob pena de crime de omissão aos que não notificarem as autoridades em casos suspeitos. Entre outras questões, consigna também sobre a criação de cadastros para o acompanhamento das mulheres gestantes e crianças em aparente situação de risco, a fim de se antecipar a eventual ato danoso à integridade desses sujeitos. Multiculturalismo e direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi o documento que formalizou os anseios da sociedade internacional daquele tempo. Objetivando assegurar a incorrência de um novo fato que desprezasse a vida humana, estabeleceu-se assim a universalidade dos direitos do homem. Pela teoria relativista, o infanticídio indígena pode ser justificado, haja vista que a negação à prática não estaria representando uma tentativa de salvaguarda das crianças, mas um ato de preconceito aos costumes indígenas, considerando-se que, no olhar daquele povo, o homicídio de crianças em determinadas situações é admitida pelas crenças e ordenanças locais. Ao contrário da teoria relativista, a teoria universalista estabelece a necessidade de proteção e universalização das garantias de reconhecimento da dignidade humana, considerando apenas a condição de humano da pessoa, independentemente de seu lastro cultural.
Numa análise do infanticídio indígena pela teoria universalista, é possível depreender completo desrespeito à dignidade do homem e visão antagônica àquela buscada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, dado que a aplicabilidade da noção universal de proteção à vida torna-se inócua no contexto de povos adeptos à prática. Considerações do grupo. O Estado moderno precisa uniformizar comportamentos para sobreviver e viabilizar o seu poder. Por isso, ele rejeita o diferente e a diversidade. No entanto, esse modelo se encontra em crise, pois nos últimos anos, o direito à diferença e diversidade estão sendo cada vez mais reconhecidos. Desse modo, abordar o pluralismo jurídico é de suma importância, principalmente quando se trata de sociedades como a latino-americana e brasileira, que foram dominadas por uma tradição centralizadora, autoritária e dependente, e, portanto, por uma cultura política em que o Estado se encontra fortemente centralizado. Além disso, o pluralismo se torna mais do que essencial em um país formado por uma matriz multiétnica, ou seja, com a diversidade cultural bastante intensa, como pontua Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Ademais, o estudo dos direitos humanos é um processo fundamental para a compreensão das realidades das culturas. A Constituição Federal de 1988 apresentou uma gama de direitos fundamentais com o intuito de proteger todos que estivessem no território nacional. No entanto, a compreensão de que a humanidade não é homogênea é fundamental para a sobrevivência da própria sociedade. O multiculturalismo, então, pode ser abordado de uma forma relativista e universalista. É preciso, todavia, compreender a diversidade cultural e respeitá-la, reconhecendo que todo sistema cultural tem uma coerência interna própria. Cada cultura é livre para estabelecer seus direitos e valores, sem hierarquizar uma cultura como superior ou inferior à outra. A relação dialógica entre etnias é obstruída com base na preservação de uma pretensa pureza cultural. O multiculturalismo permite a propagação e convívio de diferentes ideias. A ONU, em 1948, elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e reconheceu que todos os seres humanos eram titulares de direitos inalienáveis, tendo assegurados seus direitos culturais. Em 2001, foi criada a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, onde foram estabelecidos os princípios da diversidade cultural e dos direitos humanos, como garantias da diversidade cultural. Enfim, a sociedade como um todo é interdependente e as culturas não são autônomas, já que elas se encontram em constante diálogo. As principais referências bibliográficas utilizadas pelo grupo foram o texto de Ana Keila Mosca Pinesi, Infanticídio Indígena, Relativismo Cultural e Direitos Humanos, Elementos para Reflexão, o texto de Pereira Silva, Universalismo versus Relativismo, o entrave cultural ao projeto de humanização social, o texto de Márcia Suzuki, Quebrando o Silêncio, um debate sobre o infanticídio das comunidades indígenas do Brasil, o texto de Antônio Carlos Hockmeier, Pluralismo Jurídico, Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito, o texto de Mário Lozano, Os Grandes Sistemas Jurídicos, Introdução aos Sistemas Jurídicos Europeus e Extra-Europeus, e o texto de Neuro José Zamban, e Sérgio Ricardo Fernandes Aquino, Pluralismo Jurídico e Direito das Culturas.